Olá, amigos da Novo Tempo, a nossa saudação carinhosa a você, que todas as semanas tem sintonizado o programa Bíblia Fácil para aprendermos mais um pouco do livro do Apocalipse. Na semana passada, estudamos o capítulo 1, a visão introdutória, o encontro de Cristo com João, depois de 65 anos que João não mais via o seu Senhor. Hoje vamos estudar os capítulos 2 e 3 e vamos entender essas 7 cartas que Jesus deu para João escrever e enviar às igrejas. Qual é a sua mensagem? Tem uma aplicação para os dias atuais essas mensagens? Pois bem, pegue a sua Bíblia e vamos hoje mergulhar nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Nós estamos aqui no Serviço em São Paulo com um grupo de convidados muito especial, vindo aí de vários estados brasileiros, do sul ao norte, nordeste, Rio de Janeiro, sudeste, e todos vocês são bem-vindos a esse estudo. Hoje pela manhã muitos já caminharam aqui, não foi? Quantos foram caminhar aqui? Alguns já foram caminhar, né? E isso faz muito bem à saúde. A prática do exercício nos ajuda também a arejar a cabeça. E amanhã também vamos todos mais uma vez, né? Para podermos então termos uma disposição mental boa, cuidar bem da alimentação, para compreender também a palavra de Deus. E você que está em casa, eu quero convidar você agora a nós então irmos agora para o nosso segundo tema dessa série de 18. E o tema que hoje vamos estudar, as 7 igrejas do Apocalipse. Se você quiser receber em casa um guia de estudo com tudo o que estamos falando aqui na TV, você pode ligar para nós em horário comercial e nós temos uma linda revista para presentear você. Você pode ligar para o telefone 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121, ou você pode acessar então o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai preencher ali um cadastro e nós vamos enviar essa linda revista para a sua casa pelos correios. E você não paga nem R$1 por isso, sabe por quê? Porque esse é um presente da Novo Tempo para você e para a sua família. Nós vamos começar agora o estudo da Bíblia e antes de nós começarmos, nós temos um hábito aqui que é sempre fazemos o quê? Oração. Nunca devemos abrir esse livro sem antes orar. E eu queria convidar então a todos agora a fecharmos os olhos e a buscarmos mais uma vez a direção de Deus. Pai querido, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o professor Espírito Santo que esteja conosco e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. As 7 igrejas do Apocalipse. A ilha de Patmos hoje, ela possui cerca de 3.000 habitantes. No primeiro século, era uma ilha-prisão. Hoje é uma cidade turística. Mas desta ilha, Deus enviou uma mensagem especial que deveria servir para os cristãos em todas as eras. E eu queria chamar a atenção de vocês para 2 versos aqui no Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E eu vou pedir agora o Cláudio, lá do Rio de Janeiro, que me ajude lendo aí o versículo 10 e depois o 11. Apocalipse 1, versos 10 e 11. Cláudio, por favor. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pois bem, a mensagem do Apocalipse foi destinada às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dando uma olhadinha no mapa geográfico da Ásia Menor, você vai perceber de que aqui estava a ilha de Patmos e você tem um movimento sentido horário. As 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na realidade eram 7 cidades.
e nessas cidades havia a presença de cristãos. E as cartas foram enviadas a estas igrejas. Agora, não havia apenas estas igrejas na Ásia Menor nos dias de João. Haviam igrejas em outras cidades. Mas Deus, em sua onisciência, Ele escolheu estas 7. Por quê? Primeiro, porque estas 7 igrejas simbolizariam 7 períodos pelos quais passaria a igreja cristã desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Então as igrejas não só existiam naquele tempo, como a condição espiritual de cada uma delas identificaria a condição espiritual, social, política, militar que o povo de Deus passaria em 7 períodos da história. Então, a mensagem tem uma aplicação primária para aquele momento, mas ela também tem uma aplicação profética para um período da história. Nós vamos entender isso melhor enquanto caminhamos. Mas vamos pegar, por exemplo, o conteúdo de cada uma das cartas. Cada uma das 7 cartas apresenta elementos comuns. Quais são esses elementos comuns? Há uma apresentação. Cristo se apresenta de uma forma diferente para cada uma das 7 igrejas. Há um elogio, há uma reprovação, há um conselho e há uma promessa. Então, estas 7 cartas podem ser estruturadas desta forma. Começa com uma apresentação e termina com uma promessa. Todas elas seguem o mesmo padrão. Pastor Neto. Pastor Hilton, essa apresentação que Deus faz às 7 igrejas, elas têm um motivo? Porque o senhor falou que são apresentações diferentes. São. Né? E tem um motivo dele se apresentar diferente às 7 igrejas? Tem um motivo especial. Lembra de Apocalipse 1, verso 1? Revelação de quem? Jesus Cristo. O Apocalipse é uma revelação de Jesus. Então, para cada igreja, Jesus se apresenta quem Ele é, com características e atributos diferentes. Por exemplo, pega aí na sua Bíblia, Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é Jesus para Éfeso? Aquele que caminha entre os candeeiros e tem as estrelas em suas mãos. Você lembra que esta visão já havia sido apresentada no capítulo 1? Então, todos os atributos, todas as características de Cristo apresentadas às 7 igrejas, elas já estão presentes no capítulo 1. Só que Jesus agora vai ampliar esta revelação. Olha, por exemplo, o versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Essa mesma mensagem não foi apresentada já no capítulo 1, quando João caiu aos pés de Cristo como morto, e ele disse: não temas, João, eu sou aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Então Jesus vai se apresentar com atributos diferentes para cada uma das 7 igrejas. Cláudia. Pastor, essa igreja de Éfeso foi a primeira igreja, né? Certo. E ela foi fundada pelo próprio Cristo, né? A igreja cristã foi fundada por Cristo. Agora a igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele é um dos fundadores da igreja. Você vai perceber no livro de Atos que algumas das igrejas que aí aparecem foram fundadas pelo apóstolo Paulo e outras começaram com casais de missionários como Áquila e Priscila. João pastoreou também a igreja de Éfeso. Inclusive, alguns acham que João morreu em Patmos, né? João voltou da ilha de Patmos e ele foi morar em Éfeso. E ele pastoreou essa igreja por um tempo ainda. E é em Éfeso que João vai morrer. Em que época foi fundada esta igreja? Isso logo depois da morte de Cristo, quem sabe na década de 30, na década de 40. Aí as igrejas começaram a surgir. Pelo menos o evangelho começou a se espalhar e as comunidades começaram a se organizar.
Vamos então olhar para o conteúdo das 7 cartas e entendermos melhor o que estamos querendo ensinar. Éfeso é a primeira igreja das 7, principal cidade da província romana, e Éfeso tinha um porto marítimo, por isso tornou-se uma cidade importante comercialmente. Um outro detalhe dessa cidade, ela apresenta ou ela representa a igreja cristã dentro de um período profético. Qual é o período que Éfeso representa? É a igreja cristã do primeiro século, desde a morte de Cristo, que foi no ano 31 da história, até o ano 100, ano que morre João. Então o apóstolo João esteve na ilha de Patmos no ano 96, recebeu lá a revelação do Apocalipse, voltou depois que Domiciano morre, assume um outro imperador, e esse outro imperador vai libertar João. E João então volta para Éfeso, e lá ele vai morrer por volta do ano 100. Então a igreja de Éfeso, ela representa também o primeiro século da igreja cristã. Por que que ela representa? Porque Éfeso fala de pureza. A palavra Éfeso significa pureza e significa também uma igreja que tinha como seus membros os próprios apóstolos. Quem eram os membros do tempo de Éfeso? Os apóstolos de Cristo. Por exemplo, Pedro e Paulo, eles só foram mortos no ano 67. Então, eles pertencem a esse período de Éfeso. João ficou até o ano 100 aproximadamente. Então, a igreja de Éfeso tinha uma doutrina pura. E quem eram os líderes e os membros? Os próprios apóstolos e outras pessoas que foram se convertendo à igreja cristã. Eu falei para vocês da morte de Pedro e Paulo. Ambos morreram por ordem de Nero, o imperador romano, no ano 67. Jerusalém foi destruída no ano 70. E estamos aí dentro do período de Éfeso ainda. E os judeus que estavam em Jerusalém e sobreviveram, eles foram espalhados. Daí veio a expressão diáspora judaica. Ou seja, os judeus se espalharam por causa das fortes perseguições no ano 70. Também testemunhamos a partir da década de 80 a inauguração do Coliseu Romano. Você sabe que o Coliseu Romano foi construído por escravos judeus. E quando ele foi inaugurado no ano 80, lá morreram cerca de 10.000 animais selvagens. Esses animais foram sacrificados aos deuses romanos. Mas ao mesmo tempo que eles mataram esses animais, eles também mataram cerca de 5.000 cristãos na inauguração do Coliseu Romano. Então, o Coliseu Romano fez milhares de mártires. Estamos falando de uma igreja vitoriosa, de uma igreja pura, que preferia a morte do que pecar. Pastor Neto. Pastor, o capítulo 2, o versículo número 2, ele diz assim, conheço tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança, e não pudeste suportar homens maus, e que puseste à prova todos a que si mesmo se chamavam apóstolos. O que eu quero que o senhor me explique e explique para nós? Por que o texto 2 fala que puseste à prova aqueles que dizem que são e não são, se nós estamos falando de uma igreja pura, de uma igreja, digamos, santa? Exatamente porque os membros dessa igreja não toleravam falsas doutrinas ou falsos ensinos. Então, quando alguns se propuseram a ser seguidor de Cristo, mas não ensinavam o que o Cristo ensinava, eles foram rechaçados. Vamos pegar um exemplo lá no livro de Atos. Você está lembrado quando Pedro e Paulo começaram a pregar o Evangelho? Inclusive em Atos 19 fala que Paulo esteve em Éfeso e ali ele começa a operar milagres e maravilhas. Aparece ali até mesmo um Simão, um mágico, que pretende também ter o Espírito Santo. Mas Paulo vai confrontá-lo e vai ficar desmascarado que ele não tinha o Espírito Santo. Ele até quis oferecer dinheiro por esse Espírito, está lembrado?
Então eram pessoas que se insinuavam cristãs, mas de fato não tinham o Espírito Santo. A estes a igreja pôs à prova. Então a igreja foi averiguando o que se ensinava, para que a verdade não fosse perdida de vista. Essa é uma característica da igreja de Éfeso. Um outro detalhe interessante: os cristãos preferiram a morte do que pecar ou adorar o imperador, como era a grande tentação daquele tempo. No versículo 6, Apocalipse 2,6, diz aí: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem eram esses nicolaítas? Quais eram suas obras? Sabe o que eles ensinavam? Era um segmento da sociedade, uma seita, que ensinava que os atos da carne não afetam a pureza da alma. Então, o que você pratica na carne não afeta a sua alma. Por isso, não tem consequência alguma no processo da salvação. Mas essa era uma mentira. E a igreja não tolerou esse ensino. Por quê? Porque tudo que você pratica vai afetar, de fato, sua vida espiritual. Sim, pastor. E isso permanece até hoje, pastor, porque nós percebemos em algumas igrejas que, por serem ditos chamados os melhores, os escolhidos de Deus, dizem que, olha, nós já somos salvos, então as nossas obras não afetarão o decreto de Deus sobre nossa vida. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais a respeito Mas disso. não é isso uma reminiscência do ensino dos nicolaítas? E isso também tem influência da filosofia. Você se lembra que foi Platão quem ensinou que nós temos um corpo que é mau e a alma é boa, e que simplesmente o corpo é a prisão da alma? Então o que importa é a alma, ela é boa, ela se relaciona com Deus. O corpo não, o corpo é mau, ele não tem valor. Ou seja, a filosofia platônica também influenciou o pensamento de alguns, e eles começaram a se desviar, achando que tudo o que eles fizessem não interferiria no processo de sua salvação. Mas isso é um engano tremendo. É claro, Jesus falou assim: um dia nós vamos dar conta pelo bem ou mal que fizemos por meio do corpo. Foi isso que Cristo ensinou. Então nós vamos dar conta dos nossos atos, até porque pecados são atos praticados. Então não dá para entender como que alguém acha que o que eu faço na minha vida não interfere na vida espiritual. E a igreja de Éfeso não aceitou esse tipo de comportamento. Por isso que é chamado uma igreja, representa o período puro. Era uma igreja pura do primeiro século e representa os cristãos de todo o primeiro século. Chegamos então à segunda igreja, Esmirna. Esta igreja de Esmirna, vamos ler capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 em diante. Como Jesus se apresenta a esta igreja de Esmirna? Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por que Jesus se apresenta assim para esta igreja? Porque esta igreja passaria por um momento muito difícil. Olha o verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de quantos dias? 10 dias. Ser fiel até quando? Até a morte. Dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Como a igreja passaria por momentos difíceis, como a igreja seria provada e muitos seriam mortos, Jesus se apresenta para esta igreja como aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Você entende que há uma relação entre a forma como Jesus se apresenta e a situação pela qual a igreja vai passar? Agora, a igreja de Esmirna, ela representa que período da história da igreja cristã? Ela representa a igreja do ano 100 ao ano 313. O que aconteceu no ano 100? Morte de quem? João. Terminou Éfeso, começou Esmirna.
e vamos até o ano 313. O que é que aconteceu no ano 313? Foi a assinatura do Edito de Tolerância de Milão. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês a respeito desse documento. Diocleciano era imperador de Roma nesse período da história. E sabe o que fez Diocleciano? Ele moveu contra os cristãos, quem sabe, a mais severa das perseguições. E nesta perseguição de Diocleciano, principalmente por volta do ano 303 até o ano 313, eles baixaram editos que tornaram ilegal a presença dos cristãos no império. E eles foram então compungidos a praticar a tradição que se ensinava em Roma e não a pura doutrina de Cristo. E dos anos 303 a 313, os decretos de Diocleciano e de Galério, outros imperadores, levaram uma perseguição sobre a igreja cristã. Está lembrado que a Bíblia diz aí, tereis tribulações de quantos dias? 10 dias. Quando se estuda a profecia, e é importante que você lembre-se disso, de acordo com Números 14 e 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, cada dia em profecia representa um ano literal. Se a igreja de Esmirna passaria por 10 dias de provações, então seriam 10 anos. E na história, isso se cumpre dos anos 303 a 313. As perseguições vieram sobre o império, mas aí Constantino, que tornou-se imperador de Roma, teve uma visão. Ele diz ter visto no céu uma inscrição em latim, in hoc signo vinces, que traduzido significa, com este sinal vencerás. E o sinal que Constantino viu foi uma cruz. Então ele adota como símbolo do seu exército a cruz. E ele começa um processo de conversão. Assim, no ano 313, Constantino vai lá em Milão, na Itália, assinar um documento, um edito, deixando os cristãos praticarem a religião livremente e devolvendo para eles tudo aquilo que os imperadores anteriores haviam confiscados. Então a perseguição mais severa que começou em 303 terminou em 313, graças a Constantino, que finalmente foi batizado pelo Papa Silvestre, e Constantino tornou-se então o primeiro imperador cristão. Nós sabemos hoje que essa conversão foi uma conversão política, porque ele queria a unificação do império, tanto os pagãos quanto os cristãos, mas momentaneamente houve paz para os cristãos. Pastor Arilton, houve alguma acomodação nessa tentativa de Constantino de se adequar ao cristianismo e ao mesmo tempo manter a tradição romana, religiosa? Um historiador escreveu assim: enquanto que os cristãos foram perseguidos e mortos, estiveram nas arenas e nos calabouços, a fé cristã progrediu. Mas quando o cristianismo trocou as arenas por um lugar junto ao trono que governa o mundo, arrefeceu na sua fé. Ou seja, ao mesmo tempo que veio a liberdade para os cristãos e a legalização do cristianismo por parte de Constantino, a religião afrouxou. E nós vamos então ter, dentro desse período de Esmirna, uma igreja que começa agora a perder a sua fé. Nós iremos para um intervalo e quando voltarmos, vamos então continuar a conhecer mais a respeito dessas 7 igrejas. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Eu quero oferecer para você essa linda revista com todos os temas que abordamos aqui no nosso programa.
Você pode telefonar para nós em horário comercial. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou, se você preferir, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você preenche os seus dados postais e vamos enviar essa revista para a sua casa através dos correios. Lembrando que é inteiramente grátis. Aproveita para curtir a página do nosso programa no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil NT. Terminamos o primeiro bloco estudando a igreja de Éfeso e Esmirna. Vamos agora então para a terceira igreja, chamada Pérgamo. O que a palavra de Deus nos revela a respeito de Pérgamo? Primeiro, esta igreja de Pérgamo existiu nos dias de João, mas ela também representa os cristãos de um período da história. Qual período? Do ano 313, quando Constantino assinou o Edito de Tolerância de Milão, dando uma relativa paz aos cristãos, até o ano 538. O que acontece no ano 538? Começa aquilo que nós chamamos a supremacia papal, ou o período em que o papado dominou não só na igreja, como também no Estado. Vejamos com mais detalhes essa questão. Em 380, Teodósio I promulgou um decreto, e esse edito tornava o cristianismo uma religião exclusiva do Estado. E em 392, o edito de Constantinopla tornou os cultos pagãos ilegais. Com esta resolução, com esses editos, o cristianismo foi ganhando força, foi se legalizando e o paganismo foi perdendo força. Isso abriu as portas para que nós tivéssemos a religião instituída, como nós chamamos, a igreja tomou conta também do Estado. Existe um historiador britânico chamado Edward Gibbon, e ele escreveu uma famosa obra chamada A História do Declínio e Queda do Império Romano. E esse historiador diz que dos anos 352 a 476, várias tribos bárbaras começaram a invadir o território da Itália e a minar a autoridade dos imperadores, até que, em 476, é deposto o último dos imperadores, Rômulo Augusto. Termina a dinastia dos Césares. E quando sai de cena o imperador, quem é que vai sobrar em todo o império? Apenas a figura dos bispos. E em cada cidade havia um bispado. E esses bispos começaram a ter uma influência muito grande. Então, quando Rômulo Augusto é deposto, no dia 4 de setembro de 476, nós temos o fim da era de Roma Ocidental. Cai o Império Romano do Ocidente. E então, no ano 533, Justiniano, que era o imperador de Roma Oriental, também vai baixar um outro decreto, dizendo que o Papa é o cabeça de todas as igrejas. Na ocasião, era o Papa João II, e em 538 vai ser expulsa do território da Itália a última tribo que não aceitava a autoridade dos papas. De fato, as 10 tribos que chegaram minando a autoridade de Roma, do Império, 7 delas aceitavam a supremacia dos papas, 3 não. Então, as 3 que não aceitavam, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, elas foram expulsas de Roma. E quando a última tribo foi expulsa em 538, se estabelece então a supremacia papal. Então, a igreja de Pérgamo representa na história o período que vai do ano 313 até o ano 538. Chegamos à quarta igreja, Tiatira. Esta igreja já vai cobrir de 538 a 1517. 538, início da supremacia papal. 1517, a reforma protestante estoura na Alemanha, com Martinho Lutero. O que mais podemos dizer desse período?
Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O Apocalipse traz à tona a imagem de Jezabel. Estão lembrados dessa mulher lá no Antigo Testamento? Foi ela que viveu no tempo do profeta Elias. Foi ela quem tentou levar o povo de Israel à idolatria. E por que ela aparece agora justamente na carta a Tiatira? Porque Tiatira fala do período de supremacia papal. E quando começou esse período, tradições e costumes começaram a se infiltrar na igreja cristã. A Bíblia começou a ser abandonada e, em lugar da palavra de Deus, tradições vindas do paganismo começaram a ocupar o lugar da teologia. Pastor Neto. Pastor, na apresentação aqui da igreja de Tiatira, no capítulo 18, na segunda parte, diz assim: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Ele fala, esse conselho que Deus dá, essa chamada que Deus dá na sua apresentação, é a respeito justamente dessa entrada desse paganismo dentro da palavra dele, e mais na frente ele vai levantar Martinho Lutero, é isso? Sim. Quando chegamos no período dessa igreja, há um arrefecimento da fé, porque quando os papas começam a dominar, as tradições do paganismo vêm parar dentro da igreja cristã. E a igreja cristã se paganiza. Martinho Lutero foi uma tentativa que Deus fez para trazer de volta o povo para a Bíblia. É por isso que a Reforma Protestante reacendeu um princípio que nós conhecemos como sola scriptura. Ou seja, só a Escritura é autoridade para os cristãos. Só ela é normativa. E esta pregação da Reforma Protestante foi de encontro àquilo que a igreja estava ensinando com suas tradições, com seus dogmas, porque eles começaram a ensinar coisas que não estavam na Bíblia, mas coisas vindas até mesmo do paganismo. Então, esse período representa um retorno à fé. Dentro desse período, você tem um povo de Deus que permanece fiel à Bíblia. Por exemplo, os povos valdenses. Inclusive, você teve recentemente a visita do Papa à região dos valdenses, aonde se pediu desculpas por todas as atrocidades que a Igreja Romana fez com os valdenses na Idade Média. Eu visitei a residência dos valdenses, lá no norte da Itália, sul da França. Esse povo humilde, laboroso, se escondeu em montanhas, cavernas, para manter viva e acesa a chama da verdade, porque eles foram perseguidos e mortos por crerem na Bíblia. E então Deus teve esse povo nesse período, e nesses lares retirados em locais ermos da terra, eles mantiveram-se fiéis à palavra de Deus. Um outro detalhe interessante: em 1517, quando Martinho Lutero prega na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências, Lutero esperava que a própria igreja romana voltasse para a Bíblia. Lutero nunca quis provocar uma divisão na igreja, ele nunca pretendeu abandonar a sua igreja. Ele queria que todos se voltassem para a Bíblia, mas isso não aconteceu. E finalmente veio a excomunhão de Lutero por uma bula papal. Saindo desta igreja, chegamos agora a Sardes. 1517 marca o início de Sardes e vai até 1798, quando termina a supremacia papal. Então, a igreja de Sardes, ela está pós-reforma protestante. No versículo 4 do capítulo 3, diz assim: tens, contudo, em Sardes
umas poucas pessoas que não contaminaram o quê? As suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O que significa contaminar a vestidura nesse contexto? É o caráter. O caráter não foi contaminado. Mesmo num tempo de paganismo, de dogmas, tradições, de afastamento da Bíblia, Deus ainda teve um povo que se manteve fiel. Olhe, por exemplo, para o massacre de São Bartolomeu na França. Estão lembrados desse massacre em 1572? Quem é que morreu nesse massacre? Os cristãos que não se dobraram aos costumes da igreja. Os cristãos que não abandonaram sua lealdade à Bíblia. Eles foram arrancados de dentro de suas casas e foram mortos em praça pública. Muitos deles foram queimados. Num período de cerca de 3 meses, pereceram-se cerca de 70 mil cristãos, da mais fina flor da sociedade, pessoas intelectuais, pessoas amantes de Deus e de sua palavra, pessoas honestas, foram mortas porque não queriam se submeter à autoridade da igreja e nem a seus dogmas. Por isso a palavra profética diz assim: você tem ainda aí em Sardes alguns que não se contaminaram ou não contaminaram suas vestes. Está falando desses sinceros que preferiram a morte do que ceder. Renato? Aí já não era mais o Estado perseguindo a igreja, mas a própria igreja, filha do Estado, perseguindo uma outra igreja, que é a igreja verdadeira, Exatamente. a igreja fiel, né? Aqui você tem perfeitamente a união da igreja e do Estado. Quando a força política da rainha vai liberar a igreja a fazer as atrocidades que fez. Perfeito. Amigos, quando é que termina o período de Sardes? Vai terminar justamente quando o Papa for preso. E o Papa foi preso em fevereiro de 1798. Quem era o então Papa nessa ocasião? Pio VI. E quando Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, terminou-se a supremacia papal. E nós então terminamos a igreja de Sardes e começamos agora a 6ª igreja do Apocalipse, Filadélfia. A palavra Filadélfia, ela quer dizer reavivamento. E o que significa isso? Agora a igreja passaria por um processo de renovação. Haveria um retorno à palavra de Deus. Então, 1798, com a prisão do Papa, até 1844, quando acontece o grande desapontamento milerita, que fez parte do segundo reavivamento na América do Norte. Nesse período, os cristãos voltaram-se para a Bíblia. E por que é que houve um interesse muito grande na palavra de Deus? Olha aqui o elogio que Cristo faz à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, houve um genuíno reavivamento da igreja nesse período. E esse reavivamento, ele foi motivado por algumas coisas que começaram a acontecer. Entre elas, a prisão do Papa em 1798. Você tem um grande terremoto em Lisboa em 1755. Você tem o dia escuro e a lua vermelha como sangue em 1780. E você tem a queda das estrelas em 1833. Quando as pessoas começaram a ver esses eventos, elas pensaram: algo sobrenatural está acontecendo. E houve um retorno à palavra de Deus. Por isso, o período de Filadélfia foi caracterizado como uma era de retorno à Bíblia e de reavivamento. Inclusive, nesse período começam as grandes missões mundiais e a palavra de Deus começou a ser levada a várias nações pagãs. Cláudio.
Pastor, inicialmente quem e quando teve essa descoberta das revelações do Apocalipse, das 7 igrejas, com relação a essas datas cronológicas aí da história? E o segundo, a pergunta o senhor está falando desses fatos que ocorreram, né? Catástrofes naturais. Aham. Tem a última delas, depois de 1798, já na igreja seguinte. Não, ainda dentro, Não? porque esta vai de 1798 até 1844. Deixa eu voltar ao slide para situar. Aqui está. Filadélfia vai de 1798 até 1844. Então, a queda das estrelas em 1833 ainda está dentro do período. Certo? Tá bom. Agora, a pergunta foi muito boa. Por que é que começaram a haver esses eventos, né? Como nós chegamos a esse conhecimento? Veja, o livro do Apocalipse, ao longo de todas as eras, sempre foi objeto de estudo. Mas houve uma intensidade maior a partir desses eventos que a natureza demonstrou. E se você buscar uma enciclopédia Barça, Mirador, você vai ver que as datas que eu estou dando e esses acontecimentos, hoje fazem parte da história. Mas isso chamou a atenção do mundo. E pessoas mesmo como Isaac Newton voltaram-se para as profecias. Sabe, Isaac Newton estudou bastante Daniel e Apocalipse. Ele até publicou um livro, que eu vou mostrar para vocês depois. Esse livro foi publicado em 1733. E nesse livro Isaac Newton já apresenta muitas das coisas que o Apocalipse está revelando. Mas o conhecimento foi se construindo ao longo da história. E nós podemos dizer que nós somos privilegiados, porque aqueles que vieram antes de nós foram fazendo o estudo, foram encontrando a interpretação, foram se aproximando do que o texto está dizendo. E foi nesse período que foram estabelecidas essas datas das 7 igrejas, o período delas? Porque na palavra não tem, textualmente. Não tem. Mas foi nesse período que foi foram... a partir desse período que chegou-se à conclusão de que as 7 igrejas também se aplicavam a 7 períodos da história. E aí buscou-se entender a situação espiritual de cada uma e quais seriam os pontos mais significativos da história que poderiam assinalar essa transição. Aí chegamos, por exemplo, a um edito de Constantino, que é um imperador legalizando o cristianismo. Chegamos a um edito papal, onde o Papa agora tem poder de Estado. Chegamos à prisão do Papa. Chegamos à Reforma Protestante. Então pegou-se os grandes eventos do cristianismo como sendo os demarcadores dos tempos proféticos. Então esses períodos foram justamente nessa igreja aí, principalmente em Filadélfia, porque foi uma era de retorno à palavra de Deus. Falta-nos então agora apenas uma igreja. E qual é a última igreja que nos falta? Laodiceia. Laodiceia é a 7ª e última igreja. Quando começa o período Laodiceia? Começa em 1844 e começa com um homem chamado Guilherme Miller. Quem foi Guilherme Miller? Um fazendeiro, membro da Igreja Batista, que depois de estudar o livro de Daniel, entendeu que no ano 1844, no dia 22 de outubro, algo aconteceria segundo a profecia de Daniel 8,14. Miller, pensando como pensavam os teólogos do seu tempo, ele passou a acreditar que Jesus voltaria nessa data. E de fato Jesus não voltou, porque a profecia de Daniel 8,14, chamada a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela não apontava para a volta de Jesus, mas apontava para o início de um juízo no santuário celestial. Quer dizer que em 1844 começou um juízo no céu. E a palavra Laodiceia significa o quê? A palavra Laodiceia, na sua etimologia, ela significa justamente povo e juízo, julgamento do povo ou povo do juízo. Então, esta pregação milerita de que Jesus voltaria passou por uma grande decepção. Nós vamos ver isso com detalhes em Apocalipse 10, num estudo futuro. Mas eles compreenderam que nessa data não era a volta de Jesus,
mas o início do juízo, então chegamos à sétima e última igreja do Apocalipse, Laodiceia. E a expressão quer dizer povo do juízo ou povo julgado. Assim demarcamos o início da última igreja no ano de 1844. O que podemos aprender desse período? Não há nenhum elogio para Laodiceia. Incrível isso, né? Não há elogio. Há uma reprovação. Ela se sente rica e abastada, não tendo falta de nada. E há um conselho. Olha o conselho. Pastor Neto, lê para mim o conselho. Apocalipse 3:18. Qual é o conselho que Deus dá à igreja de Laodiceia? Aconselhos que de mim comprastes ouro refinado pelo fogo para te enriquecer-te, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Interessante que este conselho dado a Laodiceia está relacionado com a própria cidade, porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia. E ele diz assim: aconselho que de mim compres ouro refinado. Laodiceia também era uma das maiores escolas de medicina do mundo antigo e ficou famosa por um colírio que foi desenvolvido na região à base de sulfato. Colírio para ungir os teus olhos. E Laodiceia também era um centro têxtil que exportava finos tecidos para outras cidades. Aconselho que de mim compres vestiduras brancas. Ou seja, o que Deus está aconselhando essa igreja? Você precisa do ouro, que representa a genuína fé, o genuíno amor. Você precisa do colírio, que é um símbolo do Espírito Santo aqui. E você precisa das vestes brancas, que é símbolo da justiça de Cristo. Porque é Cristo quem pode nos tornar limpos pelo seu sangue. De fato, esse é o segredo. O segredo dos vitoriosos em Apocalipse é porque eles lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Assim sendo, nós terminamos as 7 cartas com um apelo de Jesus Cristo no verso 20. E Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você percebe que Cristo não só caminha entre as igrejas, como Cristo também deseja entrar na vida das pessoas? Só que diferente do ladrão que arromba, que rouba e traz prejuízo, Cristo apenas ele bate a porta, ou seja, ele não força a sua entrada. Então, se nós queremos ter vida eterna, essa porta tem que ser aberta. Pastor Neto. E pastor, só uma dúvida. Quando Deus ele traz a revelação desse último texto aqui que nós lemos, o 20, será que ele não está falando com aqueles que já conheciam e se afastaram, justamente porque essa última igreja, Laodiceia, se colocou exatamente num local onde o dinheiro era mais, onde os homens voltaram-se para as coisas materiais, por seu enriquecimento como pessoa? Pode também se aplicar a esses, que abandonaram uma fé pura, abandonaram uma doutrina verdadeira. O apelo também é para eles. Na realidade, esse apelo ele se torna hoje universal. Porque quando nós estudamos a história dessas 7 igrejas, nós descobrimos que eram realidades da Ásia Menor, mas também representam 7 realidades da igreja cristã ao longo de todas as eras. E a coisa que mais me impressiona nesse estudo é que a igreja cristã dos dias atuais, ela não recebe nenhum elogio. Por quê? Porque ela se sente rica e abastada. E qual é a solução para essa igreja? Colírio para ungir os olhos, o ouro para enriquecer e as vestes brancas que representam a justiça de Cristo. Ou seja, Jesus, só Ele tem a solução. Por isso Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a voz e abrir, Jesus vai entrar e vai cear. Ele vai trazer salvação. Eu queria que você pensasse nisso enquanto ouviremos agora essa música.
Não importa onde eu estiver, em qualquer lugar ou tempo, eu serei para Deus um templo. Não importa onde eu estiver, em qualquer lugar ou tempo, eu serei para Deus um templo. Eu sou o templo do eu sou, o Deus de Israel, eterno El Shaddai, meu Rei e meu Pai. Eu sou o templo do eu sou, o Deus de Israel, eterno El Shaddai, meu Rei e meu Pai. Nem o grande céu o pode conter, mesmo assim me escolheu para ser um templo seu. Nem o grande céu o pode conter, mesmo assim me escolheu para ser um templo seu. Eu sou o templo do eu sou, o Deus de Israel, eterno El Shaddai, meu Rei e meu Pai. Eu sou o templo do eu sou, o Deus de Israel, eterno El Shaddai, meu Rei e meu Pai. Eu sou o templo do eu sou, o Deus de Israel, eterno El Shaddai, meu Rei e meu Pai. Eu sou o templo do eu sou, o Deus de Israel, eterno El Shaddai, meu Rei e meu Pai. Deus, o Rei de Israel, meu Deus. Esse Deus de Israel caminha entre as suas igrejas e ao longo de todas as eras sempre esteve presente com o seu povo, aconselhando, repreendendo, sobretudo fazendo lindas promessas para que o povo permanecesse fiel e leal à palavra de Deus. O desafio nosso hoje é o mesmo. No meio de tantas vozes, quando tantos querem ensinar tradições, dogmas, superstições, ficarmos com um claro assim diz o Senhor. Por isso o convite para nós hoje, que vivemos no período de Laodiceia, é mesmo estando vivendo nesse período de mornidão, não sermos cristãos mornos. Esse é o desafio para todos nós. Se você deseja receber das mãos de Cristo esse remédio celestial, o ouro, a fé, o amor, o colírio, o Espírito Santo e as vestes brancas da justiça de Cristo, ore comigo agora. Pai Santo, obrigado por Tua palavra, que hoje nos admoesta a abrirmos a porta do nosso coração e receber-te como nosso Salvador. Queremos fazê-lo nesta hora e pedir que a Tua bênção alcance também os nossos familiares. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado pela sua companhia. Na semana que vem, voltaremos com os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Até lá!